Olá, pessoal. Sou o professor Tiago Santos e hoje nós vamos falar sobre ferramentas aplicadas em serviço. Bom, para início de conversa, vale destacar que, dentro do contexto de gestão de serviço, várias ferramentas podem ser utilizadas. Essas ferramentas não necessariamente são exclusivas para a utilização e gestão de serviço. Muitas dessas ferramentas foram aplicadas e são utilizadas também em outras áreas de gestão, entre outras áreas da administração, como marketing, estratégia, qualidade. Então, ferramentas tipo análise SWOT, tipo 5W2H, histograma, diagrama de Pareto, são ferramentas que possuem utilidade, seja na área de produção, seja na área de serviço, algumas aplicadas ao marketing. Então, é importante destacar que muitas das ferramentas, elas têm essa flexibilidade de serem utilizadas em diversas áreas da administração, em diversas áreas da organização. Então, sobre as ferramentas aplicadas em serviço, na gestão de serviço, nós vamos falar de algumas delas. A maior parte já são conhecidas, sobretudo, de quem utiliza dentro da qualidade, do setor de qualidade dentro de uma empresa. Então, essas ferramentas já são conhecidas pela sua aplicação nesse segmento e dentro desse setor. Bom, a primeira ferramenta é a planilha de controle. O que vem a ser uma planilha de controle? Planilha de controle é uma ferramenta bastante simples e muito útil de ser utilizada no sentido de identificar eventuais problemas que ocorrem dentro de gestão de serviço e também para você conseguir realizar um diagnóstico desses problemas. Então, vamos observar enquanto exemplo uma empresa aérea. Uma empresa aérea ela pode ter alguns problemas, como problema de bagagem perdida, atraso da decolagem, problemas mecânicos, overbooking, dentre outros. Então, quando você adota uma planilha de controle para uma empresa de prestação de serviço, no caso aqui do nosso exemplo, uma empresa de transporte aéreo, observe que você pode criar essa planilha de controle, tendo aí mês a mês um registro de que tipo de problema, qual a quantidade desse problema foi registrado dentro daquele determinado mês. Então, com base, por exemplo, no preenchimento dos dados dessa planilha, você consegue chegar e fazer uma análise anual de quais foram os principais problemas, o que teve mais incidência, no caso do nosso exemplo, de uma companhia aérea. Então, observe que, nesse contexto, o nosso exemplo destacado, nós temos que o atraso na decolagem foi a maior incidência de problemas. Então, com base na planilha, você faz o registro da ocorrência, você consegue também direcionar medidas para ajustes e correções, tendo em vista que foi possível identificar e, inclusive, mensurar onde está intensificado tal problema. Nós temos ainda um outro modelo de ferramenta que é a chamada carta de controle. A carta de controle é uma representação gráfica, também podendo ser discriminada mês a mês, de qual é a variável e como essa variável se comportou ao longo dos meses. Então, ao contrário da planilha de controle apresentada anteriormente, que nós tínhamos muitas variáveis e aí registrando o quantitativo em cada uma dessas variáveis, observe que nessa ferramenta você isola uma variável, neste caso aqui do exemplo da companhia aérea, foi atrasos na decolagem, e observe como que mês a mês esse número ele variou. Neste caso aqui, houve um acréscimo, houve na verdade, é uma linha, um gráfico em aclive, né? Então, você tem aí um aumento no número de atrasos na decolagem no decorrer dos meses, chegando aí no máximo no mês 12, com um número de 12 atrasos nas decolagens. Então, você consegue rastrear ao longo do tempo essas ocorrências
e você vai ter uma visualização gráfica que proporciona aí, inclusive, essa estatística descritiva para conseguir verificar, identificar e propor medidas, propor ações de correções e mitigação deste problema. Então, a carta de controle ou carta de verificação também é uma ferramenta bem utilizada aí dentro da gestão de serviços. Nós temos ainda o histograma. Então, o histograma, conforme já apresentado anteriormente na carta de controle, ele também tem essa facilidade de visualização gráfica. E aí ele registra a frequência dessas ocorrências. Então, observe, quando você verifica aí ocorrências perante os meses que foram registradas dentro de uma companhia aérea, que é o nosso exemplo, você consegue identificar qual mês que teve maior incidência, essa incidência ela está correlacionada a uma outra variável, ou seja, fica fácil de identificar quanto essas ocorrências ocorreram no decorrer do tempo de atuação dessa organização. Então, o histograma também é uma ferramenta utilizada dentro de gestão de serviço. Vale ressaltar que essas ferramentas, elas sempre são utilizadas de maneira conjunta, ou seja, você não, em tese, uma ferramenta por si, ela pode te apresentar uma direção, um dado, mas necessariamente para você ter mais profundidade, para ter um diagnóstico mais preciso quanto ao problema dessa organização e dessa gestão de serviço, é necessário adotar outras ferramentas para que você consiga ter uma visão um pouco mais ampla sobre a causa, o que tem gerado esse problema. E aí, nós temos uma ferramenta muito conhecida, que é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, ou Ishikawa, que é o autor aí dessa ferramenta, que ele propõe o seguinte: isola a variável problema, então, nesse caso aqui, mantendo o exemplo da companhia aérea, então, se a gente for olhar lá dos problemas iniciais apresentados lá na planilha de controle, isolamos um deles, que foi o caso da partida atrasada, então, as partidas que são atrasadas estão chegando, ocasionando esse problema, né, tendo aí um número e uma evidência grande de partidas atrasadas, então você consegue de certa forma, isolar quais são as variáveis, né? Na verdade, quais são as causas que afetam essa variável isolada. Então, lembre-se, o que nós isolamos aqui foi partidas atrasadas e vamos investigar quais são as causas possíveis para tais partidas atrasadas, em atraso. Então, mantendo esse exemplo aí de uma companhia aérea, nós temos os clientes que podem chegar atrasados, não passam pelo balcão de check-in, carregam malas grandes demais, isso pode ocasionar atraso. Então, é um elemento que pode ocasionar. Um outro elemento, os equipamentos. O avião chega atrasado no portão, atraso na chegada, portão ocupado. Então, são pontos aí também que pode causar essas partidas atrasadas. Na mesma linha, nós temos o pessoal de linha de frente, ou seja, quem está em relacionamento direto com os clientes dessa companhia aérea pode ter aí alguns problemas em relação ao atraso, então eles podem ser causadores de atraso, então agentes no portão de embarque, eles não agilizam esse atendimento aos passageiros e isso pode ocasionar uma série de atrasos. Os procedimentos, que é um outro elemento também potencial de causar atraso, então procedimento de check-in atrasado, acolhimento de passageiros atrasados, são pontos aí que pode gerar atraso. E na sequência nós temos outras causas, como causas climáticas, tráfego aéreo, que também pode ser responsável por atraso, suprimentos, então suprimentos de alimentação, transporte da bagagem para a aeronave, atraso no abastecimento dessa aeronave, tudo isso pode também gerar atraso. E nós temos ainda o pessoal de apoio, então o pessoal da limpeza da cabine pode ter atrasado. E por último, a gente tem as informações, falha no anúncio das partidas, então imagina só no aeroporto, anuncia que você vai embarcar no portão tal, de repente, 10 minutos antes do início do embarque, transfere para outro portão, então tudo isso
pode gerar atraso e pode ser causa dessas partidas atrasadas. Então, observe, pessoal. Na primeira ferramenta, a gente identificou as variáveis, ou seja, os problemas. Aí, com a ferramenta diagrama de causa e efeito, a gente isola essa variável e vai investigar a causa dessa variável. Então, isso vai ser muito útil para que vocês consigam perceber de que forma pode melhorar o serviço, porque você conseguiu identificar a variável problema e, a partir dessa variável problema, você foi mapeando as causas possíveis para tal problema. Lembrando que, dentro da proposta do diagrama de causa e efeito, aqui nós apontamos diversas causas. E para a gente ser assertivo, tendo em vista que, em muitos casos, nós temos recursos e tempos limitados para agir na resolução do problema ou na mitigação desse problema, então é necessário também entender que, das causas possíveis para o determinado problema, onde que esse problema incide mais, em qual causa esse problema tem maior incidência. E, para isso, a gente tem uma outra ferramenta chamada gráfico de Pareto, que tem como proposta aí essa relação direta de causa e efeito, sendo que, para 80% dos problemas, por exemplo, de algo, 20% pode ser as causas que geram 80% dos problemas. E, nesse exemplo aí da companhia aérea, nós temos que o atraso de passageiros, a espera por reboque, ele representa um percentual significativo aí dos problemas, das causas relacionadas ao atraso. Então, a lógica de 80-20 proposta aí por Pareto, que é o autor dessa teoria e também do gráfico do diagrama de Pareto, ele demonstra que 80% dos resultados que são gerados, nesse caso aí, o atraso do voo, 20% são os elementos de causas que geram esse atraso. Ou seja, tendo essa informação dos 20% que podem gerar esse atraso, você, enquanto gestor, vai ser mais assertivo na proposição de ações e estratégias para a resolução do problema. Então, essa ferramenta utilizada conjuntamente com o diagrama de causa e efeito vai facilitar para que você seja mais assertivo na proposta de solução. E nós temos também o fluxograma, que é o desenho de todo o fluxo do processo de serviço que é prestado. Então, mantendo aí o exemplo da companhia aérea, primeiro ponto, passageiro chega, aí você tem uma orientação. Esse passageiro, ele tem passagem para o voo? Se tem, se encaminha para a próxima etapa, se não, ele retorna e vai para a espera por um voo apropriado. Então, você desenha o fluxo de processo dentro daquela prestação de serviço no contexto empresarial ao qual você vai atuar. Então, neste caso aqui da companhia aérea, no caso, se ele já tem a passagem, verifica se existe um excesso de bagagem, se não, emite o bilhete de embarque, se sim, registra e despacha a bagagem. E, com isso, você vai embarcar esse passageiro no avião. Observe que, apesar de parecer muito simples esse fluxo, ele é absolutamente necessário para nortear os colaboradores do que fazer e como direcionar e padronizar as ações dentro do ambiente de prestação de serviço. E nós temos aí, como uma última ferramenta de serviço aplicadas à gestão de serviço, o Blueprint, que é uma ferramenta mais completa e também mais complexa a se pensar, se a gente for comparar, inclusive, com o fluxograma. Porque, além das etapas serem descritas do processo, essa ferramenta também tem como proposta descrever as relações existentes. Quais relações? A relação existente entre funcionário e cliente e também nas relações existentes internamente à organização, internamente à empresa. Ou seja, você tem lá
os funcionários de linha de frente, que a gente chama do front state, né, que são os funcionários que têm relação diretamente com o cliente, e tem aqueles funcionários da retaguarda, que a gente chama de backstates, que são os funcionários que, de certa forma, não têm essa relação direta, mas eles estão desenvolvendo alguma atividade que vai proporcionar a prestação de serviço do cliente. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos o hotel de luxo. Então, dentro do hotel de luxo, aí nós temos lá as evidências físicas para prestação de serviço, estacionamento, carrinho de malas, uniforme, área de espera, elevador, manejo e colocação do quarto, a televisão, banheiro, cama, cardápio, espera, aparência correta, o layout do espaço, a comida, espera da conta. Então, observe que vocês têm todas essas evidências que são físicas dentro de uma prestação de serviço. E aí você tem as ações do cliente. Quando o cliente chega no hotel, ele é cumprimentado, entrega a mala, faz check-in, vai para o quarto, recebe a bagagem, toma banho, chama serviço de quarto, recebe algum tipo de refeição, come, faz check-out. Observe que tem várias ações desse cliente, o qual algumas ele relaciona direto com a equipe de funcionários de linha de frente, e outras ações não. A equipe de back-office, ou seja, a equipe de retaguarda, já disponibilizou esse serviço para o quarto, já disponibilizou esse equipamento pronto para o uso do cliente. Então, quando você passa a identificar quais são esses fluxos, facilita muito para você analisar e apontar eventuais oportunidades de melhoria na prestação de serviço. Então, você tem lá a reação ou a ação dos funcionários que atuam dentro da proposta de linha de frente. Então, tem que cumprimentar o cliente, levar as malas do cliente, fazer o registro do processo, entregar as malas, servir a refeição, processar o check-out. Ou seja, são relações diretas com o cliente. Exige habilidades específicas para esse profissional. Como você tem esse grupo de colaboradores que atuam na retaguarda. E aí, esse grupo pode atuar para levar as malas para o quarto, anotar pedido da cozinha, e esse grupo, às vezes, não tem essa relação direta, mas desenvolve um trabalho extremamente relevante e importante para a prestação de serviço, para a gestão desse serviço. E, por último, nós temos o processo de apoio, né, que é o sistema de registro, é a preparação das refeições, é o sistema de registro para fins de check-out, por exemplo. Então, é uma ferramenta muito útil para quem atua numa empresa de prestação de serviço. Então, no nosso exemplo aqui, é um hotel de luxo, mas tal ferramenta é plenamente aplicável para uma consultoria, para uma empresa que presta serviço de transporte, que presta serviço de logística, que presta serviço ambiental. Então, são ferramentas que são utilizadas de uma forma geral dentro de gestão de serviço. Bom, então, de uma forma geral, é isso. Agradeço a participação de vocês. Obrigado.